Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de nos reunirmos em torno deste altar, nesta segunda-feira da quarta semana da Páscoa. E a imagem do bom pastor apresentada por Jesus no Evangelho de hoje ganha um tom muito concreto e acredito que profundamente necessário. Nós estamos nesta missa rezando pelas nossas famílias. E talvez não exista imagem mais adequada para falar de família do que esta. Um pastor que cuida, um pastor que conhece, um pastor que protege, um pastor que reúne, um pastor que dá a vida. Por isso, nosso Senhor, Ele sempre será o modelo de tudo que nós vivemos. Nós não podemos buscar outro modelo a não ser nosso Senhor. Padre Jonas, aqui na Canção Nova, ele nos ensina um princípio chamado oração ao ritmo da vida. E isso, num primeiro momento, parece ser até um ativismo, né? É viver a partir de muitas atividades e naquelas atividades dizer que eu rezo, mas não é isso. O Padre Jonas nos ensina que a oração ao ritmo da vida é em tudo fazer com Jesus. Quer seja apertando um parafuso, quer seja fazendo uma assinatura de algo importante. Eu ia dizer cheque, mas hoje ninguém usa mais cheque, né? Então, diante de todas as realidades que você vive, você precisa viver na presença de Jesus, com Jesus, e para isso é necessário recordar sempre dele. Para fazer as coisas tudo com Jesus, é necessário primeiro saber que existe um princípio também vital para o cristão, a partir do seu batismo, chamado inabitação da Trindade. Ou seja, a partir do seu batismo,
todos os caminhos que você percorre com a Trindade. Imagina você, em tudo que você for realizar, você ter a consciência de bater no seu peito assim, ó, eu e os meus 3. O que é esses meus 3? É a Trindade que habita em mim. E se eu tenho a consciência de que aonde eu vou com a Trindade, eu levo a Trindade comigo, aonde eu vou, eu carrego comigo a sacralidade de quem eu sou, ou seja, filho de Deus, templo do Espírito, eu não posso fazer outra coisa a não ser no modelo de Cristo. É por isso que aquela pergunta é muito útil, sabe? Diante de tudo que você for fazer, você pergunta assim, ó, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Por isso que é importante conhecer as Sagradas Escrituras, por isso que é importante conhecer o Evangelho, porque quando eu conheço o Evangelho, eu não dou resposta humana diante de uma realidade divina que me aparece. Quando eu conheço o Evangelho, eu dou uma resposta à altura do Evangelho. Por isso, você que é pai, você tem um modelo de ser pai, o bom pastor. Você que é mãe, você tem um modelo de ser mãe, o bom pastor. O bom pastor, Jesus não fala de algo distante. Jesus revela quem Ele é. E ao mesmo tempo, Ele revela quem nós somos, chamados a ser dentro das nossas casas, dentro das nossas realidades, como pai, como mãe, como filho. Nós temos um modelo. O modelo é Ele. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Nós acabamos de ouvir esse trecho tirado do capítulo 10. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e aqui está o primeiro ponto para as nossas famílias, irmãos. A vida familiar não se sustenta sem uma entrega. Você que é filho, que está aqui, pergunte sua mãe e seu pai. Pergunte seu avô, sua avó. Uma vida familiar não se sustenta se não for na entrega. Não existe família verdadeira sem sacrifício. Não existe família verdadeira sem renúncia. Não existe família verdadeira sem doação concreta de vida. E o amor dentro de casa não é feito apenas de sentimentos, meus irmãos. O amor dentro de casa não é feito apenas de sentimentos bonitos. O amor dentro de casa é feito a partir de escolhas diárias. O amor é feito a partir da paciência. Quando na verdade você queria acabar com tudo. O amor dentro de casa é feito com perdão. Perdão não é esquecimento, porque perdão não é doença. Perdão é decisão. É ter a capacidade de tirar de dentro de si o mal que o outro causou. Você não é o fruto deste mal, você não pode carregar o mal que é do outro. O amor concreto dentro de casa se dá por meio do recomeço, da reconciliação, quando as duas partes resolvem mudar. O amor dentro de casa acontece por meio da fidelidade que ninguém vê. Por isso, meus irmãos, nós só podemos ter a capacidade de ser amor dentro de casa se nós olharmos a cruz de Cristo. É olhando para a cruz que nós entendemos o que sustenta uma família. É olhando para a cruz que nós vamos entender alguém que decide amar e amar até o fim. Quantas vezes dentro de casa nós somos tentados a desistir, não é verdade? Quantas vezes dentro da nossa causa nós não somos tentados de desistir de alguém, de desistir de um relacionamento, de desistir de um diálogo, mas o bom pastor, ele não desiste, ele permanece, ele sustenta, ele dá a sua vida. E meus irmãos, não existe outro lugar para aprender a dar a vida a não ser na Eucaristia.
Nós somos privilegiados. Nós estamos em uma segunda-feira, às 4h04, dentro de um santuário, participando do maior acontecimento da história. Nós não podemos nos acostumar com isso. E é na Eucaristia que aprendemos tudo isso. Cada missa nos ensina a amar assim como o bom pastor. Cristo se entrega e nos convida. Façam da vida de vocês uma entrega também. Todas as vezes que nós comungamos, existe uma responsabilidade diante daquilo que comungamos. Ninguém tem direito de comungar. Deus nos deu essa graça porque também carregamos uma responsabilidade de ser para o mundo luz, de ser para o mundo extensão da Eucaristia que nós comungamos. É nessa Eucaristia que nós aprendemos, irmãos, porque uma família eucarística é aquela onde cada um aprende pouco a pouco a viver não para si, mas viver para o outro. Daqui a pouco o pão será partido daqui. E o partir do pão revela assim: nosso Senhor não vive para si. Ele deu tudo. Ele deu tudo. E é na Eucaristia que nós aprendemos. É aqui diante deste altar que nós aprendemos a nos partir para amar os nossos. Todos aqueles que nós amamos também arrancam um pedaço de nós. Eu digo e gosto de dizer, principalmente para os jovens, amor não é coraçãozinho do TikTok não, tá? Amor é arrancar pedaço, mas vale a pena. Segundo ponto, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. E esse conhecer aqui, meus irmãos, não é um conhecer superficial, é um conhecimento do coração, é um conhecimento da alma. Talvez uma das maiores dores das famílias de hoje seja exatamente essa: pessoas que convivem, mas não se conhecem de verdade. Moram dentro da mesma casa, dormem na mesma cama, mas não entram no coração uma das outras. Jesus hoje nos recorda que amar é conhecer, e conhecer é escutar. Conhecer é ter tempo, é gastar tempo. Conhecer é se interessar pelas coisas do outro. Conhecer é ter a capacidade de acolher o outro, mesmo que o outro faça aquilo que você não queria. Conhecer é ter a capacidade de entrar na vida do outro dentro de uma família, meus irmãos. Dentro de uma família, isso significa sair da pressa. Não permita que as responsabilidades da sua vida roubem a possibilidade que você tem de conhecer os seus. Dentro de uma família, conhecer é sair do automático, é sair da indiferença, é voltar ao essencial, é olhar nos olhos. Quanto tempo que você não olha nos olhos daquele que moram com você? Voltar ao essencial é ouvir com atenção, não se preocupando com a próxima atividade, é perceber a dor do outro, é partilhar as alegrias, é partilhar as dificuldades. Cristo, Ele nos conhece profundamente, inclusive Ele conhece as nossas fragilidades e não se afasta por isso. Pelo contrário, é justamente aí que Ele mais nos ama. E que bom que é assim. Ele não nos trata como exige as nossas faltas. Ele conhece as nossas fragilidades e não para nelas. E o que Ele nos pede? Ele nos olha nos olhos nessa missa e diga: faça o mesmo. Volte para sua casa e tenha tempo para sua família. Quantas famílias seriam curadas se cada membro começasse a amar mais com um coração do que com julgamentos? Terceiro ponto. O bom pastor,
ele também busca a unidade. Veja, o bom pastor não quer um rebanho dividido. E eu tenho absoluta certeza que toda mãe, qualquer pai, que tenha um pouco de juízo, não quer que a sua família se divida. O bom pastor ele não quer relações quebradas. Ele não quer distâncias frias dentro de uma casa. E aqui nós tocamos um ponto muito delicado dentro da nossa casa. Quantas famílias vivem hoje feridas por divisões, por mágoas antigas, por palavras que nunca foram perdoadas e o pior, por herança. A herança tem roubado a paz das famílias, a unidade das famílias. É direito meu receber, padre, é direito seu salvar a sua alma, meu filho. Não permita que uma herança, por maior os cifrões que seja, roube a sua alma. Você não foi feito para dividir nada. Jesus continua, meus irmãos, procurando, Ele continua reunindo, Ele continua chamando cada um de nós de volta e Ele quer fazer isso também através de nós. Em muitos momentos dentro da nossa casa, quem vai ser aquele capaz de trazer de volta será eu e você. Nosso Senhor não vai aparecer com uma nuvem em cima da nossa casa e chamar aqueles pelo nome, não. Será a minha atitude de unidade, de ponte, que vai trazer os meus para dentro do reino, dentro do redil, trazer de volta. Por isso, meus irmãos, ser bom pastor dentro da família é dar sempre o primeiro passo. Precisa começar por você que está aqui. Eu gostava muito de um livro do Ricardo Sá e da Eliana Sá, não sei nem se está vendendo ainda, eu acho que está. Que ele dizia, era um livro para casal, que ele dizia assim: quem tem que mudar sou eu. O primeiro passo é você que está sentado aqui, não é aquele que está em casa, não. Pode ser até que aquele que esteja em casa esteja acompanhando a Canção Nova, e aí o primeiro passo é dele também. Mas é o primeiro passo. O bom pastor, ele nos lembra que nós precisamos dar o primeiro passo, é procurar quem se afastou, é reconstruir as pontes que foram quebradas, é escolher a unidade, mesmo quando o orgulho pede o contrário. E, meus irmãos, a unidade não é a ausência de conflitos. A unidade é a decisão de amar apesar dos conflitos. Quem define a sua casa não são os conflitos que nela tem. Por isso, meus irmãos, hoje, nesta Eucaristia, o bom pastor nos reúne como famílias de Deus e, ao mesmo tempo, ele entra nas nossas famílias concretas. Por isso que no início eu pedia para você lembrar daqueles que moram com você. Daqueles que dividem tudo dentro da sua casa com você, daqueles que te conhecem mais do que aqueles que trabalham com você até, porque sabe até das suas mazelas. Hoje, o bom pastor quer entrar nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas histórias, nas nossas feridas. Ele toma cada um de nós em suas mãos e nos diz: aprende comigo, vem para perto. Sabe por que muitas vezes nós não damos a resposta do Evangelho? Porque, infelizmente, o nosso coração está longe dele. É hora de voltar. Aprenda a dar a vida. Aprenda a amar com o coração, e isso é conhecer. Aprenda a construir a unidade. Estes são os 3 pontos que o bom pastor quer que você leve para a sua casa. Para as realidades que muitas vezes as circunstâncias não vão mudar. Mas quem precisa mudar é aquele que decidiu encontrar-se com um bom pastor e dizer: eu fui feito para dar a vida, eu fui feito para conhecer os meus, eu fui feito para unir, não para dividir. E então, pouco a pouco, nossas famílias deixam de ser apenas um lugar de convivência,
e passa a se tornar aquilo que Deus sempre sonhou, um reflexo vivo do seu amor para o mundo. Hoje, Deus não quer outra coisa da sua casa, a não ser reflexo do amor dele para os vizinhos, para o seu bairro, para a sua cidade. E daqui a um tempo, quem sabe, entre nós não tem uma família Martã, os pais de Santa Teresinha. Imaginem, canonizados, souberam ser bom pastor dentro de casa. Que nesta missa, meus irmãos, que nesta missa, ao recebermos o corpo e o sangue de nosso Senhor, no fundo do seu coração você possa pedir essa graça, que a sua família seja curada, que a sua família seja fortalecida, que a sua família possa ser transformada pelo amor do bom pastor. Ele já pagou um alto preço. Agora, resta-nos recebermos essa graça conscientemente e fazermos a nossa parte. Feche os seus olhos por um instante. E tenha coragem de olhar para dentro de você. De reconhecer que muitas vezes você não foi o bom pastor dentro da sua casa. Talvez você chegou aqui até vivendo mais cansada, fadigada. Permita que o bom pastor te coloque mais uma vez no colo. Permita que o bom pastor, mais uma vez, te dê a capacidade de recomeçar. E vai lembrando das pessoas da sua casa, mas ao mesmo tempo, vá percebendo que o bom pastor, ele adentra as situações da sua casa, da sua família. Ele quer fazer um processo novo. Senhor, que Tu cure a nossa casa. Senhor, fortalece a nossa família. E que vivendo assim, Senhor, nós possamos experimentar a verdadeira alegria. A alegria que nasce da entrega, da doação. A alegria que nasce daquilo para a qual nós fomos feitos. Sim, Senhor, que vivendo assim, nós possamos experimentar a alegria verdadeira, a alegria que tem força de mudar o mundo, que tem força de mudar a nossa casa, porque a nossa casa não será mudada pelas nossas palavras, não será mudada pela rigidez das nossas palavras, pela exigência, pelas regras. Não, Senhor, a nossa casa será transformada por uma vida doada, entregue, uma vida que valer a pena, que conheça o coração pelo avesso, que seja capaz de unir e não dividir. Retira de nós, Senhor, toda a cisanha do mal, toda a fofoca dentro da nossa casa, todo julgamento temerário. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos divide e dai-nos a graça de reconstruir, de recomeçar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vai ficar
Você que é mãe, que é esposa, sozinha, eu não posso mais. Agora os homens, ergue os braços, homens, canta, vem Espírito, vem Espírito. Isso, vem Espírito sobre estes homens, pais de família, sozinho, esposos que aqui estão, filhos, sozinho, juntos. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu. Só as nossas vozes para terminar. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Ergue seus braços. Permita que o Espírito reze em você. Permita que o Espírito Santo venha reconstruir as situações da sua família. Permita que o Espírito Santo venha te dar novo ânimo, nova força. É o Espírito Santo que vem e trabalha no seu coração, fazendo com que o que era morte seja devolvido à vida. Sim, Senhor, restaura as nossas famílias. Restaura, Senhor, matrimônios que estavam prestes a cair no abismo. Sim, Senhor, eu quero pedir que a graça do Teu Espírito Santo nos ensine a amar do jeito certo. Nos ensine, Senhor, a dar a nossa vida por amor à nossa família. E não dar a nossa vida regulando mixarias, Senhor. Vem com Teu Espírito Santo sobre o nosso coração e reacende em nós o desejo de conhecer os nossos, de gastar tempo na nossa casa, de conviver com os nossos, de não se preocupar apenas com as nossas responsabilidades, com a nossa burocracia, mas gastar tempo com a nossa família. Sim, Senhor Jesus, dai-nos a graça de conhecer profundamente como o Senhor nos conhece. Dai-nos a graça de sermos bons pastores da nossa casa. Sim, Senhor, rompe de nós, rompe das nossas casas toda e qualquer divisão. Rompe, Senhor, da nossa casa aquilo que nos divide e nos dá um só coração, uma só alma. Que o Teu Espírito Santo sobre nós venha nos dar os dons necessários, os carismas necessários para vivermos, Senhor, a graça do céu na terra dentro da nossa casa. Sim, Senhor, a nossa casa é a igreja doméstica. Sim, Senhor, na nossa casa Tu passeia. Sim, Senhor, na nossa casa Tu convive conosco. Por isso, Senhor, vem com Teu Espírito Santo. Vem com a Tua graça sobre nós e vai regando isso com Teu canto em línguas. Reza assim, peça que o Espírito Santo fale por meio de você. Utilize das suas cordas vocálicas para que o Espírito Santo reze em você, para que o Espírito Santo alcance a sua vida, a começar por você. A mudança começa por você. Ergue bem alto o seu braço, ergue bem alto, é momento de graça, é Pentecostes que acontece no nosso meio. Se você ainda não ora assim, vai dizendo: vem Espírito sobre mim, porque eu quero essa graça, eu quero essa graça para minha vida.
Mais uma vez, canta. Eu quero amar, eu quero ser. Quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Coloca a mão no seu coração. Suavemente você vai cantar. Vem Espírito. Com a mão no coração. Vem Espírito. Permita que o Espírito Santo acalme o seu coração. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Mais uma vez, suavemente. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E o primeiro fruto desta Eucaristia celebrada é a consciência de que nós não estamos sozinhos. É a consciência de que o Espírito está em nós. Ele age em nós, por meio de nós. O sacramento da Eucaristia que você comungará fará de você luz na sua casa. Fará de você expressão do amor de Deus dentro das realidades mais ordinárias da sua casa. Não tenha medo. O Espírito está trabalhando na sua família. O Espírito está trabalhando em você. Por isso, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.